Quando o sol chegar, venha me encontrar. Seu sorriso é tudo que eu preciso. Vem me abraçar, vão me entregar. Seu sorriso vai me estrelar. E quando o sol raiar, venha me encontrar. A farra começou e o piseiro vai rolar. São João chegou, pode vir pra cá. Bota a lenha na fogueira e chama a gata pra dançar. Aumenta o paredão, desce o rabetão. Quando toca o piseiro, ela desce até o chão. Novinha safadinha, tá perdendo a linha. Vem com o Speedwagon que é farra todo dia. La 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 la. E quando o sol raiar, venha me encontrar. Farra começou e o piseiro vai rolar. São João chegou, vem vir pra cá. Bota a lenha na fogueira e chama a gata pra dançar. Aumenta o paredão, desce o rabetão. Quando toca o piseiro, elas descem até o chão. Vem a safadinha, tá perdendo a linha. Vem com os Speedwagon que é farra todo dia. La 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 la. Esse ficou bom, gostei. Vamos falar, terminando aqui a trilogia suméria, falaremos sobre a epopeia de Gilgamesh. Provavelmente vai ser o maior episódio, porque a epopeia é realmente gigantesca. E falaremos sobre Gilgamesh. Gilgamesh foi nada mais, nada menos que literalmente um rei lendário, ou quase. Foi um rei da Suméria, de caráter semi-lendário, mais conhecido atualmente como seu personagem principal da epopeia Gilgamesh, que vai ser o tópico principal do episódio. Um épico mesopotâmico preservado em tabuletas escritas com caracteres cuneiformes. Segundo a lista de reis da Suméria, um antigo texto sumério datado da Idade do Bronze, Gilgamesh foi o quinto rei da primeira dinastia do Uruk, datado aproximadamente entre 2800 a 2500 a.C. Ainda segundo a lista, era o filho de um demônio ou fantasma, significado da palavra texto é incerto. Seu reinado teria durado 126 anos. Seu filho e sucessor, Ur-Nungal, reinou 30 anos. Outros documentos que são de Tumat apontam Gilgamesh como um segundo reconstrutor do templo de Tumal, dedicado à deusa Ninlil, na cidade santa de Nippur. Ou seja, é mais um sumerismo. O ouvinte tem que ouvir os outros episódios dos sumérios para entender o que esse episódio trata sobre. Para o ouvinte não ficar perdido. Então o ouvinte vai ver os primeiros 2 episódios antes de ver esse, porque vai ser importante para entender esse episódio aqui. Mas o que é essa tal de epopeia aí? Epopeia é um antigo poema da Mesopotâmia, o Epopeia de Gilgamesh, uma das primeiras obras conhecidas da literatura mundial. Acredita-se que sua origem seja de diversas lendas e poemas sumérios sobre o mitológico deus herói Gilgamesh, que foi conhecido, foram reunidos e compilados no século 7 a.C. 7, pelo rei Assurbanipal. Recebeu originalmente o título de Shanabakanuru, traduzido como aquele que viu a profundeza ou aquele que o abismo viu. Eu vou contar uma curiosidade agora, ouvinte. Antigamente tinham os servidores de roleplay no Discord, que você tinha que, de anime, assim, que tu escolhia teu personagem. Eu gostava de entrar nesses servidores para representar, e em vez de pegar um personagem de anime, tipo Naruto, Goku, eu queria ser um cara mais fodão. Então eu botava quem? Assurbanipal. O Assurbanipal foi um dos que eu mais usei. E eu usava as fotos do Assurbanipal, né, as pinturas, para representar as ações. Tipo, tinha um Assurbanipal montado em um cavalo com uma lança na mão e espetando a cabeça de alguém. Aí eu falava assim, ó, espetando a cabeça do meu inimigo. Aí meu inimigo falava, desvia. Eu falava, não dá porque o cavalo é mais rápido, matava todo mundo. Eu tanquei muita gente nos roleplay. Então, ouvinte, quando você for jogar aqueles RPG de mesa, tá ligado? E pedirem pra montar um personagem, monta um Assurbanipal, um Ninlil, esses caras assim, né? O Runugal também serve, o Daragadan, Derigadá. E é isso, é só essa curiosidade que eu queria entrar. Vamos entrar na epopeia de Gilgamesh. Que Gilgamesh é um cara fodão. Esse é o episódio. E ouvinte, antes também, outra coisa que eu quero falar é que não ia ter a trilogia dos Sumérios, eu ia começar logo no Gilgamesh, mas aí eu percebi que não ia fazer sentido explicar sobre o Gilgamesh sem falar sobre os Sumérios.
nem sobre Astahasis. Mas agora já tá tudo gravado, então já é, ouvinte! Tablete 1. A história apresenta Gilgamesh, rei de Uruk. Gilgamesh, 2/3 de um deus e 1/3 de um homem. Está oprimindo seu povo que clama por ajuda dos deuses. Para os jovens de Uruk, esta opressão assume forma de um Droit do Signor, ou direito do Senhor, de dormir com as noivas na noite de núpcias. Para os jovens, a tábua está danificada neste ponto. Conjectura-se que Gilgamesh os esgota através dos jogos, testes de força ou talvez trabalho forçado em projetos de construção. Os deuses respondem aos apelos do povo criando um igual Gilgamesh que seria capaz de acabar com a sua opressão, ou seja, os deuses criaram um outro cara que era igual a Gilgamesh. Este homem é o homem primitivo Enkidu, que é coberto de pelos e vive na selva com os animais. Ou seja, os deuses criam o Enkidu para bater pau a pau com o Gilgamesh, que tá torturando o povo, mandando os caras trabalhar, e o povo é vagabundo. Como a gente já viu, os sumérios são um povo muito vagabundo, né? Os deuses, os povos, nos episódios anteriores. E beleza. Ele é avistado por um caçador cujo sustento está sendo arruinado porque Enkidu está desraizando suas armadilhas. O caçador conta ao deus Sol Shamash sobre o homem arranjado para que Enkidu seja seduzido por Shanhat, uma prostituta do templo. Seu primeiro passo para ser domesticado. Depois de 6 dias e 7 noites, ou 2 semanas de acordo com estudos mais recentes, fazendo amor e ensinando Enkidu sobre os caminhos da civilização, ou seja, ela estava transando com um homem animal, ela leva Enkidu a um acampamento de pastores para aprender como ser civilizado. Gilgamesh, entretanto, tem sonhado com a chegada iminente de um novo companheiro e querido e pede a sua mãe, Ninsun, que ajuda a interpretar esses sonhos. Ou seja, a primeira tábua se resume em Gilgamesh descendo a porrada em todo mundo, pá, pá. Aí Enkidu, aí os povos ficam putos e falam, cria um cara aí pra tancar o Gilgamesh. Deuses criam Enkidu, um homem macaco. Aí os caras falam, porra, mas tem um homem macaco no meio do mato, fodendo com meus planos. Aí chega a puta, dá pro Enkidu e ensina Enkidu como ser civilizado. O tablete 2. Shamhat leva Enkidu ao acampamento dos pastores, onde ele conhece a dieta humana e se torna vigia noturno. Ao saber por um instante que passava sobre o tratamento dispensado por Gilgamesh às novas noivas, Enkidu fica furioso e viaja para Uruk para intervir em um casamento. Quando Gilgamesh tenta visitar a câmara nupcial, Enkidu bloqueia seu caminho e eles brigam. Ou seja, Enkidu entra quando o Gilgamesh está entrando lá, chega o gigantesco Enkidu, o homem macaco, fala assim, não vai entrar nessa porra não. Gilgamesh tudo puto, falando, que é tu, filha da puta? Deixa eu entrar nessa porra que eu quero casar, que eu quero comer mulher, E o Enkidu fala, não vai cair comer mulher porra nenhuma não, vou sair na mão aqui agora, pá. Aí vira a luta de deuses, pá, porrada vai, porrada vem. Após uma batalha feroz, Enkidu reconhece a força superior de Gilgamesh e eles se tornam amigos. Ou seja, eu tô de porra nenhuma ter criado Enkidu. Então eles saíram na mão, porra, foda-se. Gilgamesh propõe uma viagem à floresta de cedro para matar o monstruoso semideus Humbaba, a fim de ganhar fama e renome. Apesar dos avisos de Enkidu do Conselho dos Anciões, o Gilgamesh não se deixa intimidar. Ou seja, o Gilgamesh vai entrar no casamento, chega o Enkidu, fala assim, vai entrar porra nenhuma, sai na mão, 5 minutinhos sem perder a amizade. No final o Gilgamesh ganha, aí o Gilgamesh fala, não, bora lá matar o Humbabi, o Harambe. Aí o Enkidu fala, vai nessa porra não, cara, que esse cara é muito forte. Mesmo assim ele foi. Tábua 3. Os mais velhos dão conselho a Gilgamesh para sua jornada. Gilgamesh visita sua mãe, a deusa Ninsun, que busca o apoio e proteção do deus Sol Shamash para sua aventura. Ninsun adota Enkidu como filho e Gilgamesh deixa instruções do governo de Uruk em sua ausência. Ou seja, o Enkidu, ele vira o irmão do Gilgamesh. Ou seja, o Enkidu e o Gilgamesh são irmãos fodões. Eles são os fodões irmãos. Caraca, imagina ter um irmão igual o Enkidu, cara. Tipo, ser tu, o Gilgamesh e Enkidu, cara. Irmãos de peito, tá ligado? Porra, o cara foda demais. Gilgamesh e Enkidu viajam para a floresta de três, imagina os dois gigantescos andando assim um do lado do outro. A cada poucos dias eles acampam em uma montanha e realizam um ritual de sonho. Gilgamesh tem 5 sonhos terríveis sobre as montanhas caindo, tempestade de touro selvagem e um pássaro trovão que cospe fogo. Apesar das semelhanças entre as figuras dos sonhos e as descrições anteriores de Humbaba, Enkidu interpreta sonhos como os bons presságios e nega que as imagens assustadoras representam os guardiões da floresta. Ao se aproximarem da montanha de cedro, eles voam em gritos de Humbaba.
e precisam encorajar uns aos outros para não terem medo. Então, assim, eles chegam lá, Gilgamesh e Enkidu, eles estão andando pipipipopopó, o Gilgamesh tem vários sonhos, altos sonhos, Enkidu fala, relaxa que esse sonho aí é tudo safe. Aí quando eles chegam perto, começa a escutar e viu que tá tranquilo. Tábua 5. Gilgamesh rejeita... Tábua 6, quer dizer. Gilgamesh rejeita os avanços da deusa Ishtar por causa dos maus tratos que ela dispensa aos amantes interiores, como Dumuzi, as amantes. Ishtar pede para seu pai Anu que envie o touro do céu para vingá-la. Quando Anu rejeita suas... Isso aqui é outra lore, só pra deixar bem claro. Isso aqui é separado. Imagina só, estão chegando no Rambubá. Enquanto isso, no céu, isso tá acontecendo. Tem a deusa Ishtar. Ishtar chega num pai Anu e fala assim, não, envia o tourão lá do céu aí, o touro do céu. Pra quem não sabe, tauroctonia, mitraísmo, vê episódio do mitraísmo. É isso. Touro do céu. Manda o touro do céu pra matar lá os caras. Quando Anu rejeita suas queixas, ameaça ressuscitar os mortos que irão superar os vivos e devorá-los e criar os zumbis. Anu afirma que se ele der o touro do céu, Uruk enfrentará 7 anos de fome. Está fornece provisões para 7 anos em troca do touro. Star lidera o touro do céu até Uruk e isso causa uma devastação generalizada. Abaixa o nível do rio Eufrates e seca os pântanos. Abre enormes fossos que engolem 300 homens, sem qualquer assistência divina, em que Dug e Gilgamesh atacam-no e matam-no, e oferece seu coração a Shamash. Quando Ishtar grita, Enkidu arremessa um dos 4 traseiros do touro contra ela. A cidade de Uruk ignora, mas Enkidu tem um sonho sinistro sobre seu futuro fracasso. Ou seja, a Ishtar queria se vingar do Gilgamesh, porque o Gilgamesh rejeitou os avanços lá, porque ela tava fudendo as deusas da música. E a gente tá falando assim, não, agora, quer saber, vão se fuder todo mundo aí, ó, vou mandar meu tourão gigantesco aqui dos céus, que tem 9 bundas. Aí mandou o tourão, mesmo todo mundo sabendo, mesmo ela sabendo que todo mundo ia morrer, enviou o tourão pra matar o Gilgamesh se juntou com o Enkidu, deram as mãos, mataram o touro do céu, filha da puta do touro do céu, tacaram a bunda do touro na cara da Ishtar. E ainda todo mundo riu da cara dela, a Ishtar ficou puta. Só que, tipo, aí tem esse sonho do Enkidu. A tábua 7 diz que no sonho do Enkidu, os deuses decidem que um dos heróis deve morrer porque mataram Ambubaba e Gulana. Que você lembra do Ambubaba? Então, ele já foi assassinado. Só pulamos isso. Apesar dos protestos de Shamash, Enkidu está marcado para morrer, porque ele matou os bichos. Enkidu amaldiçoou a grande porta que construiu para o templo de Enlil. Ele também amaldiçoou o caçador Shamash por removê-lo da natureza. Shamhat. Shamash lembra a Enkidu como Shamhat o alimentou e vestiu e apresentou Gilgamesh. Shamash diz a ele que Gilgamesh concederá grandes honras a ele em seu funeral e vagará pela selva consumido pela dor. Enkidu lamenta suas maldições e abençoa Shamhat. Em um segundo sonho, porém, ele vê sendo levado cativo para o submundo por um terrível anjo da morte, o Nergal. Se lembra do primeiro episódio? O submundo é uma casa de poeira, escuridão cujos habitantes comem barro e são vestidos com penas de pássaros, supervisionados por seres aterrorizantes. Durante 12 dias, a condição de Enkidu piorou. Finalmente, depois de lamentar que não poderia encontrar uma morte heróica em batalha, ele morre. Numa frase famosa do épico, Gilgamesh se agarra ao corpo de Enkidu e nega que ele tenha morrido até que um verme cai do nariz do cadáver. Ou seja, caralho, que final triste, caralho. Porra, o Enkidu ficou... Porra, o Enkidu que não tinha culpa nenhuma. Tipo, o cara foi criado pelos deuses só pra, porra, acabar com o Gilgamesh lá. Viraram amigo, pô, tudo tava indo bem. A filha da puta da Ishtar querendo foder com a vida do Enkidu. Aí o Enkidu começa a sofrer, porra, começa a sentir dor. Os caras queriam matar o Enkidu. Aí o Enkidu ficou putão, né? Amaldiçoou todo mundo. Aí o Shamash falou assim, porra, cara, não amaldiçoa o Shamhat não, que o Shamhat que te deu comida, te vestiu, filho. Aí o Enkidu se arrepende e abençoa ele. No final das contas, o Enkidu morre, sendo do jeito que ele menos queria, né? Que ele morre numa cama deitado, porque ele queria morrer como um herói em batalha. Ele sabe que o futuro dele é ir pra merda, porque ele viu no sonho o anjo da morte levando ele pra um submundo, onde ele vai ser está fadado a comer barro eternamente. E isso é completado com o Gilgamesh abraçado ao Enkidu, desesperado, chorando aos montes.
Ele só aceita que Enkidu morreu quando um verme cai do nariz. Cara, que situação triste, cara. Imagina, pô, tu tá com teu irmão, cara. Literalmente teu irmão. Tá com teu irmão e, tipo, porra, tu não quer que teu irmão morra. Aí teu irmão morre, aí tu não quer aceitar isso. Aí tu fica abraçado, só consegue aceitar quando cai um verme de dentro do teu irmão. Caralho. Ai, que situação triste da porra, cara. Vibe ruim. Tábua 8. Gilgamesh faz um lamento por Enkidu, no qual apela às montanhas, florestas, campos, rios, animais selvagens, a todo Uruk para lamentar por seu amigo, e lembrando suas aventuras juntos. Gilgamesh rasga seus cabelos e roupas de tristeza. Ele comenda uma estátua funerária e fornece presentes graves de tesouro para garantir que Enkidu tenha uma recepção favorável no reino dos mortos. Um grande banquete é realizado onde tesouros são oferecidos aos deuses do submundo. Pouco antes de uma pausa no texto, há uma sugestão de que um rio está sendo represado, indicando um sepultamento no leito do rio, como no poema sumério correspondente à morte de Gilgamesh. A tábua 9 começa com Gilgamesh vagando pela natureza usando pele de animais, sofrendo por Enkidu. Caralho, foi realmente... Caralho, fudeu com a mente do Gilgamesh, cara. Agora, com medo da sua própria morte, ele decide procurar Utnapishtim, ou distante, e aprender o segredo da vida eterna. Entre os poucos sobreviventes do grande dilúvio, se lembram do dilúvio? Eu falei do dilúvio do episódio anterior. Esse Utnapishtim foi um dos sobreviventes. Utnapishtim e sua esposa são os únicos humanos que receberam a imortalidade dos deuses. Gilgamesh atravessa uma passagem na montanha à noite e encontra um bando de leões. Antes de dormir, ele reza por proteção do deus da lua, Sin. Então, acordando de um sonho encorajador, ele mata os leões e usa suas peles como roupa. Depois de uma longa e perigosa jornada, Gilgamesh chegou aos picos gêmeos do Monte Machu, no fim do mundo. Ele se depara com um túnel no qual nenhum homem jamais entrou, guardado por dois monstros escorpiões, que parecem ser um casal. O marido tenta dissuadir Gilgamesh de morrer, mas a esposa intervém, expressa simpatia por Gilgamesh e, de acordo com o editor do poema, Benjamin Foster, permite sua passagem. Esse Benjamin Foster é o mesmo que traduz o poema do Epopeia do Astahasis. Então, tipo, eu tô lendo da mesma fonte, pra quem for perguntar aí, Benjamin Foster. Ele passa sobre as montanhas ao longo da Estrada do Sol. Na escuridão total, ele segue a estrada por 12 horas duplas, conseguindo completar a viagem antes que o sol o alcançasse. Ele chega ao Jardim dos Deuses, um paraíso repleto de árvores carregado de joias. Ou seja, o Gilgamesh sabe que ele vai estar fudido, né? Sabe que ele vai se fuder e ele quer procurar a imortalidade, que senão ele vai de base. E se ele ir de base, acabou-se o mundo. Então ele vai andando pelo mundão, né? Pelo avante, o Brasil vai acordar, né? Não era assim o hino dos caras lá, dos integralistas? E ele vai andando pelo mundo, vai andando pelo mundo, esperando que algo aconteça de bom para ele atingir a imortalidade e não ficar com as calças riadas. Não ficar com as calcinhas dele arriadas. Porque senão ele vai de base do mundão. Vamos continuar então. Tábua 10. Gilgamesh conhece a esposa Siduri, que assume que ele é um assassino ou ladrão por causa de sua aparência desgrenhada. Gilgamesh conta para ela o propósito de sua viagem. Ela tenta dissuadi-lo de sua busca, mas envia o barqueiro Urshanabi, que ajuda a cruzar o mar até Utnapishtim. Gilgamesh, de raiva espontânea, destrói os amuletos de pedra que Urshanabi guardava com ele. Gilgamesh conta sua história, mas quando pede ajuda, Urshanabi informa que acaba de destruir os objetos que podem ajudá-la a cruzar as águas da morte, que são mortais ao toque. Ou seja, o Gilgamesh fica puto, destrói a merda dos amuletos do cara, e o cara fala: Seu macaco, essa porra aí que tu ia usar pra atravessar o rio, bicho burro. Aí o cara fala: puta merda, por que tu não avisou, o Urshanabi? O Urshanabi fala assim: porra, Gilgamesh, corta aí 120 árvores aí e transforma em postes. Sei lá por quê. Ao chegar à ilha onde mora Utnapishtim, Gilgamesh
conta sua história pedindo-lhe ajuda. Utnapishtim o repreende, declarando que lutar contra o destino comum dos humanos é fútil e diminui as alegrias da vida. Ou seja, ele fala assim, olha, alguma hora tu vai morrer e tu não pode fazer nada. Acabou-se. Acabou-se, vai morrer. Vai de base, ô Gilgamesh, tu vai de base, porra. Deixa o teu irmão lá morrer, vai de base tu, hein. Tá bom, Anzi. Gilgamesh observa que Utnapishtim não parece diferente dele mesmo, e pergunta como ele obteve sua mortalidade. Utnapishtim explica que os deuses decidiram enviar um grande dilúvio para salvar Utnapishtim. O deus Enki disse-lhe para construir um barco. Ele deu dimensões precisas e foi selado com piche e betume. Toda a sua família embarcou junto de seus artesãos e todos os animais do campo. Surgiu então uma violenta tempestade que fez que os deuses aterrorizados recuassem para os céus. Esta lamentou a destruição em massa da humanidade, os outros deuses choraram ao lado dela. A tempestade durou 6 dias e 6 noites, após os quais todos os seres humanos viraram barro. Utnapishtim chora ao ver a destruição. Seu barco atraca numa montanha e lhe solta uma pomba, uma andorinha e um corvo. Quando o corvo não consegue retornar, ele abre a arca e liberta seus habitantes. Utnapishtim oferece sacrifício aos deuses que sentem o cheiro doce e se reúnem. Esta jura que assim como nunca esquecerá o colar brilhante que está pendurado em seu pescoço. Ela sempre se lembrará dessa época. Quando Enlil chega, irritado por haver sobreviventes, ela o condena por instigar o dilúvio. Enki também o castiga por enviar uma punição desproporcional. Enlil abençoa Utnapishtim e sua esposa e recompensa com a vida eterna. Este relato corresponde a grande parte da história do dilúvio que conclui a epopeia de Astrahasis. Ou seja, para quem não entendeu, o Utnapishtim é o Astrahasis, e o Astrahasis ele continuou sobrevivendo lá. E o Gilgamesh vai se consultar com o Astrahasis. Então eu vou parar de falar o Utnapishtim e vou falar o Astrahasis. E a continuação da epopeia de Astrahasis é que Ishtar vê que sobreviveu, fica feliz, Enki fica feliz também, mas Enlil chega putão, fala assim, ué, por que sobreviveu a porra do meu dilúvio? Aí Enlil e Ishtar falam assim, ô seu filho da puta, por que tu matou a humanidade, seu arrombado com frouxo? Aí vai lá e Enlil abençoa o Astrahasis. O ponto principal parece ser que quando Enlil concedeu a vida eterna foi um presente único. Como que para demonstrar esse ponto, Astrahasis desafia Gilgamesh a ficar acordado durante 6 dias e 7 noites. Gilgamesh adormece, acabou-se. E Astrahasis instrui sua esposa a assar um pão em cada um dos dias que ele dorme, para que ele não possa negar que não consegue se manter acordado. Gilgamesh, que busca superar a morte, não consegue nem vencer o sono. Depois de instruir Ushanabi, o barqueiro, a lavar Gilgamesh e vesti-lo com vestes reais, eles partem para Uruk. Ao saírem, a esposa de Astrahasis pede ao marido um presente de despedida. Astrahasis conta a Gilgamesh que no fundo do mar vive uma planta parecida com um espinheiro que o tornará jovem novamente. Gilgamesh, amarrando pedras nos pés para poder andar no fundo, consegue obter a planta. Gilgamesh propõe investigar a planta, se a planta tem a suposta capacidade do rejuvenescimento, testando em um homem idoso, quando ele retorna a Uruk. Quando Gilgamesh para se banhar, ele é roubado por uma serpente, que troca de pele ao partir. Gilgamesh chora pela futilidade de seus esforços, que agora perdeu todas as chances de imortalidade. Ele retorna a Uruk, onde a visão de suas enormes paredes o leva a elogiar Ushanabi por esse trabalho duradouro. Ou seja, o cara simplesmente se fudeu total. Ele viajou o mundo inteiro, acabou com a porra dos amuletos do Ushanabi, pra no final a única coisa que ele podia fazer era pegar uma planta que foi roubada por uma serpente, que ainda trocou de pele pra zoar ele. Ou seja, ele simplesmente se fudeu, isso tudo pra fugir da mortalidade, porque o irmão dele, que era o cara mais base de Red Pill do mundo, morreu. Que era o Enkidu, salve. Fico triste quando falo do Enkidu. Salve, Enkidu. Tá ouvindo aí, se estiver ouvindo aí o podcast aí do Submundo aí. Se o Nergal pagou a conta de internet aí, salve aí pro Enkidu. Gosto muito de você, Enkidu. Não tô conseguindo achar o cursor do mouse. Tábua 12. É Tábua 12 agora? Eu acho que é. Eu acho que é a Tábua 12. Tábua 12. Esta tabuinha é principalmente uma tradução acadiana de um poema sumério anterior, Gilgamesh e o Netherworld, conhecido como também como Gilgamesh, Enkidu and the Netherworld.
Nether. Netherworld. Nether. O que se lembramos do Nether? Do Minecraft. Minecraft tem o Nether. O Nether. E como vocês sabem, Minecraft é um jogo atual. E o Netherworld é antigo, que é o mundo dos mortos, dos sumérios. Ou seja, o Minecraft, ele vem... O Nether do Minecraft vem dos sumérios e não do inferno em si. Isso significa o quê? Que o Minecraft é envolvido com a gnose. Sim, Minecraft é um jogo gnóstico. Pra quem não sabe, agora tá aprendendo que Minecraft é um jogo gnóstico. Vou botar aqui no Google Netherworld só pra ver como é. Netherworld. World. We are the world. We are the people. Caralho. Mas Netherworld é o submundo, então foda-se, né? Meio que não muda nada, não. Gilgamesh, Enkidu e companhia no submundo. As aventuras de Gilgamesh, Enkidu e companhia no submundo. E variantes. Embora tenha sugerido que seja derivado de uma versão desconhecida dessa história, o conteúdo desta última está bem inconsistente com as anteriores. Enkidu ainda está vivo, apesar de ter morrido no início do épico. Por isso, pela falta de integração com os demais tablets e pelo fato de ser quase uma cópia de uma versão anterior, tem sido referido como um apêndice inorgânico do épico. Alternativamente, foi sugerido que seu propósito, embora tratado de maneira grosseira, é explicar ao Gilgamesh e ao leitor os vários destinos dos mortos na vida após a morte, e uma tentativa estranha de encerrar, ponto. Ambos conectam o Gilgamesh do épico com o Gilgamesh, que é o rei do submundo. E há uma pedra angular dramática pela qual o início das 12 tábuas termina em um único mesmo tema, o de ver, compreensão, descoberta, etc., com o qual começou. Gilgamesh reclama com Enkidu que vários de seus pertences. A tábua ainda não está completa e não está claro exatamente o que. Diferentes traduções incluem o tambor e uma bola. Tipo, não tem certeza do que é os tais pertences. Caíram no submundo. Ou seja, tava o Gilgamesh e Enkidu andando e os pertences do Gilgamesh caem no meio do inferno. Aí o Enkidu se oferece para trazê-los de volta. Encantado, Gilgamesh diz a Enkidu que ele deve ou não fazer. No submundo, se quiser retornar. Enkidu faz tudo o que ele foi dito para não fazer. O submundo mantém. Ou seja, o Enkidu faz completamente o contrário. Gilgamesh ora os deuses para que ele devolva ao seu amigo. Enlil e Swain não respondem, mas Enki e Shamash decidem ajudar. Shamash faz uma fenda na terra e o fantasma de Enkidu salta dela. A tabuinha termina com o Gilgamesh questionando Enkidu sobre o que ele viu no submundo. Ainda existem versões mais antigas da babilônicas, porém estão incompletas. Esse daí é o mais exato que a gente tem, esse texto aí. Ou seja, a porra do Enkidu foi lá pra pegar a porra dos bagulho do Gilgamesh. O Gilgamesh falou assim, olha, não faz isso, nem isso, nem isso, não vai dar ruim. O que o Enkidu fez? Fez exatamente o que não era pra fazer. Assim como termina, aí porra, nem os deuses respondem o Gilgamesh, porra. Tu vê muita... Porra, terminar mais tábua, eu fico triste, eu fico genuinamente chateado com o plot do Enkidu tomando no cu. Pô, porque o Enkidu, cara, o cara foi lá, era pra matar o Gilgamesh, que o Gilgamesh era muito ruim, e no final virou amigo do Gilgamesh, e no final morreu por causa do Gilgamesh. O Gilgamesh que quis matar lá o Harambit e companhia, o Enkidu falou que não era pra matar. É por causa do Gilgamesh que o cara morreu, o cara era um personagem mais foda de todos, porque, pô, o Enkidu, né? Pelo amor de Deus, Enkidu não é pouca bosta, não, o Enkidu é muita bosta. Muita bosta não, pelo amor de Deus, o amor do Enkidu. O nome do Pai, do Filho e do Espírito, do nome do Enkidu. Aí, porra, o cara morre por causa do Enkidu. Aí o cara vai, ele é tão filha da puta que ele vai atrás de ele não morrer, né? Conseguir a vida eterna pra ele não morrer. E mesmo assim, quando ele consegue o bagulho, quando ele consegue uma dica de como ele pode chegar perto de ter a vida eterna, o cara vai lá e é roubado com uma porra de uma serpente. Aí é muito burro, cara. É muito burro o Gilgamesh. Pô, é isso tu vê, né? Até o deus mais fodão dos tempos sumérios era um animal, no final das contas. Não era só...
Não era só os deuses que eram burros, os deuses grandes, eram os deuses, eram os Gilgamesh também. Coisa de maluco, né? Coisa de maluco. E vamos encerrando esse episódio, acabando com a trilogia dos episódios sobre Gilgamesh, sobre Sumérios. Então, ouvinte, compartilha, dá like, comenta. Valeu, mais um episódio de meia hora aí pra vocês.